Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Hoje nós trataremos sobre funções. Para isso nós vamos criar aqui um arquivo vazio, tá? Esse arquivo vazio aqui a gente vai chamar ele de exemplo1.c, tá bom? E aqui a gente vai aprender sobre funções, tá? Especificamente vamos aprender sobre protótipo de função e sua implementação. Isso que nós vamos tratar hoje nessa aula. Bom, para a gente tratar desse problema específico nessa aula, vamos apresentar o seguinte problema. Problema: somar dois números e apresentar o resultado, tá bom? Então, esse é o problema que nós vamos tratar na aula de hoje. Para isso, vamos aqui criar o include stdio.h, tá bom? E aqui nós vamos criar a nossa função int main, tá? Return 0, ok? E aqui eu vou criar as minhas variáveis, int a, b, certo? E a minha variável resultado. Pela lógica, você poderia pensar logo aqui de cara em fazer o seguinte, certo? Por exemplo, um a recebe 3, um b recebe 4, certo? E o resultado aqui do r seria o a mais b, certo? Dentro do teu próprio programa principal, e aqui tu apresentaria soma igual porcentagem d barra n, vírgula, variável r. Está correto essa forma aqui? Sim, está correto. Inclusive aqui ó, o resultado dá 7, certo? Que é 3 mais 4, corretamente, beleza. Mas o que acontece? Esse cálculo dessa soma aqui, se fosse necessário efetuar uma outra soma dentro do meu problema, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que, por exemplo, aqui embaixo, fazer, por exemplo, um A recebendo um valor de 3 agora, de novo, ou 6, sei lá, e um B recebendo um valor de 9, por exemplo, eu teria que outra vez fazer o R recebe A mais B, certo? E logo depois, apresentaria outra vez soma igual porcentagem D barra N, vírgula, o R. Observa, essa parte aqui do código, certo? Ela se assemelha a essa parte do código aqui, não mudou, nada mudou. E quando eu rodo, ele me apresenta também os dois, justamente o quê? A soma. A única coisa que mudou no código, certo? Na minha função principal, foi justamente aqui a atribuição dos valores aqui de A e B, certo? Então, essas variáveis aqui, certo? São códigos repetidos, certo? Se eu olhar para essa linha, ela é idêntica a essa. Se eu olhar para essa linha, ela é idêntica a essa. Ou seja, eu estou reescrevendo um código mais de uma vez. Então, eu posso tornar isso de uma forma mais eficiente em programação utilizando funções, onde toda vez que eu tenho que fazer, por exemplo, essa operação de soma aqui, eu chamo a função, faço a operação de soma e apresento o resultado na tela, ou então retorno o valor para o meu programa principal, tá bom? Para criar uma função, gente, nós podemos trabalhar aqui, ó, criando um protótipo da função. Esse protótipo, gente, ele vai ser aqui indicado por um tipo de retorno da minha função, pelo nome da minha função, certo? E pelos argumentos que ela recebe. E o tipo dos argumentos. Por exemplo, eu vou receber um argumento aqui, var1, por exemplo, e outro argumento aqui, var2, ambos do tipo inteiro, e coloco um ponto e vírgula aqui no final. Então, esse protótipo aqui diz o seguinte: ei, programa, vai ser criado algo, uma função, certo? Que ela vai ter aqui, ó, tipo de retorno void, o nome da função, ela vai ter um nome, por exemplo, soma, ela vai ter argumentos, dois argumentos do tipo inteiro, tá bom? E essa função aqui ela vai ser implementada em algum momento do meu programa. O tipo de retorno void, que é esse aqui, significa que ela não vai retornar nada para o meu programa principal, tá? A gente vai entender isso aqui já quando a gente estiver implementando essa função aqui, mas está aqui tudo descrito para vocês, caso vocês queiram ler depois, tá bom?
Então, toda vez que você cria um protótipo da sua função, você pode colocar a sua main, certo? E depois da sua main, você pode implementar essa função. O que significa implementar essa função? Você reescreve aqui ela, soma int var1, int var2, certo? E agora você abre e fecha a chave. Então, aqui dentro, você vai implementar a sua função, certo? Então, implementando a função que foi definida no protótipo, tá? Então, esse é o objetivo. E observa que a tua função está fora do teu início e fim do teu programa, certo? Fora da tua main. Então, é uma outra função. Aqui tu tem a função main, ou método main, e aqui tu tens uma outra função que vai ser chamada durante a execução do teu programa. Essa função, basicamente, ela não retorna nada para o meu programa principal, como eu já falei, e ela vai ter aqui um objetivo, que é justamente realizar a soma entre os valores de var1 e var2. Então, aqui tu pode criar uma variável auxiliar, certo? E a tua variável auxiliar vai receber var1 mais var2 nesse exemplo, e logo em seguida ela vai mostrar aqui a mensagem, soma igual porcentagem de barra n, vírgula, quem? Auxiliar, que é a variável. Olha para essa linha aqui e, claro, trocando o nome das variáveis, olha para essas duas linhas aqui. Elas são idênticas, tirando, claro, a troca do nome de variável que eu fiz de propósito. Então, o que acontece? Você criando uma função, ao invés de você ter que ficar criando várias vezes o código e reescrevendo isso aqui, você pode simplificar, certo? Simplificar como, professor? Você chama a função sempre que necessário e quando você chama a função, você passa os argumentos, o primeiro argumento e o segundo argumento dela. Logo, nesse caso específico aqui, essa parte do meu código aqui, gente, ela pode ser substituída por isso aqui apenas. Soma, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e aqui tu passa o argumento primeiro e o argumento segundo. Então, tudo isso aqui foi reduzido a essa linha de código, simplificando ao chamar a função soma, beleza? E aqui depois você atribuiu outros valores para A e para B, logo essa parte aqui também pode ser comentada e você vai simplificar chamando a função soma outra vez. Então, você chama a função soma. Opa, bem aqui faltou, tá? Você simplifica chamando a função soma outra vez, certo? E passando os argumentos A e B, que são esses dois aqui, certo? Então, a variável, a var1 vai receber o valor de A e a var2 vai receber o valor de B. Observa que agora esse programa agora só tem uma vez essa parte aqui do código de auxiliar, recebe var1 mais var2, printf soma, e mesmo assim ele vai ser chamado uma vez, duas vezes no meu programa, considerando aqui os valores passados como argumentos, que são valores diferentes, e vai me retornar o mesmo valor, certo? Que daria caso eu tivesse escrito dessa outra forma aqui, certo? Que seria esse carinha aqui até esse carinha bem aqui, tá bom? Bem simples, tá? Então, vamos rodar aqui o programa e observa que ele deu exatamente os mesmos valores que anteriormente, deu o valor 7 e o valor 15 aqui, eu chamando a função. Uma coisa interessante, essa função, como eu falei, o tipo de retorno dela é void. O que significa isso? Que ela não retornou nada para a minha função principal, mas agora a gente vai ver um outro exemplo, onde o valor vai ser retornado para a minha função principal, e a gente vai verificar que tipo de retornos nós podemos trabalhar. Para isso, vamos criar aqui mais um exemplo, tá bom? Vamos chamar esse exemplo aqui de exemplo 2, tá? E nesse exemplo 2 aqui, nós vamos trabalhar com funções e tipo de retorno inteiro, tá? Então, é isso que essa função vai fazer aqui. Para isso, nós vamos aqui, ó, criar um include stdio.h. Vamos criar aqui o protótipo da nossa função. Nesse caso, vai ser uma função que vai retornar o inteiro. E ela vai ser uma função soma também, certo?
E essa função ela vai receber como argumentos um valor 1, tá? E um valor 2, tá? Eu decidi chamar dessa forma o nome da variável, tá? Como 1 e 2. E agora ela retorna um inteiro. Então aqui eu tenho tipo de retorno dela é inteiro. O nome da função é soma, tá? Soma minúsculo. E argumentos. Essa função possui, ou melhor, recebe de 2 argumentos inteiros, tá? Então, aqui eu tenho 2 argumentos inteiros. Um argumento, outro argumento aqui. Aqui embaixo eu tenho a minha main, tá bom? Na minha main aqui, que é o meu programa principal, nesse caso, eu vou ter um int A, um int B e um int R. Tenho 3 variáveis aqui, certo? Aí aqui eu vou colocar que o meu A recebe 10, o meu B recebe 3, tá bom? E agora, gente, nós vamos chamar essa função. A diferença é que essa função ela me retorna um valor para o meu programa principal. E se ela vai me retornar um valor inteiro para o meu programa principal, eu uso uma variável inteira, que é o meu R, para receber o resultado da soma. Que soma, gente? Da soma de quem? Dessa função aqui, certo? Desse protótipo. Então, essa soma pede 2 argumentos do tipo inteiro. Então, eu coloco aqui o primeiro, que é o A, vírgula, o segundo, que é o B, certo? Pronto. Aqui eu vou receber o valor da soma, certo? E vai ser guardado nessa variável. E dentro do meu programa principal, eu vou poder, por exemplo, mostrar o resultado da soma aqui com uma mensagem, certo? Porcentagem de R, tá bom? E agora o resultado vai ser mostrado dentro do meu programa e aqui o resultado é calculado dentro dessa soma. Claro, esse é o protótipo, nós temos que implementar esse protótipo. E essa implementação, mais uma vez, ela não é dentro da nossa main. Então, fora da nossa main, nós vamos colocar aqui um int soma, certo? Recebendo como argumento um int var1, certo? Int var2. E agora sim eu vou implementar ela, então eu coloco abre e fecha chave, tá bom? Então aqui dentro a minha função vai ser implementada. Essa função aqui vai ter aqui um valor auxiliar, certo? E esse valor auxiliar vai ser o quê? Recebendo o valor de var1 mais var2, ponto e vírgula. E agora que eu calculei o valor desse auxiliar, ao invés de, como no exemplo anterior que eu retornava void, ou seja, eu não retornava nada, nesse caso eu preciso retornar um valor para a minha função principal. Então, dentro da minha função, eu vou utilizar um return, certo? E vou colocar aqui um valor que vai ser retornado. E esse valor que vai ser retornado, gente, vai ser quem? O meu auxiliar, ponto e vírgula. Então, agora, esse programa aqui, gente, quando eu chamar essa função aqui, ele vai parar o código aqui na linha 20, ele passa para a linha 27, executa até a linha 30 e me retorna o valor aqui do auxiliar para essa linha 20. E esse retorno é guardado bem aqui na minha variável R. Então, dessa forma, agora a minha função é utilizada para que eu calcule, certo, o valor da soma, tá bom? E esse valor da soma é retornado porque eu tenho aqui um tipo inteiro de retorno desse cálculo. Beleza, então observa agora que eu vou calcular e bem aqui vai me aparecer o valor soma igual a 13, tá bom? Porque o valor de R aqui que recebeu retornado da minha função soma foi justamente o 13. Vamos compilar e executar. Está aqui, ó, soma igual a 13, retornando o valor a partir da minha função principal, beleza? Curiosidade. Aqui a gente declarou o nosso protótipo e quando a gente declara o protótipo, isso nos permite que a gente programe a nossa função depois da nossa função principal. Professor, e se o senhor não tiver o protótipo aqui em cima? Dependendo do compilador, o teu código pode ou não funcionar, mas ele vai funcionar te dando um aviso, que pode ter um compilador que não responda positivamente se você não colocar o protótipo, tá? Nesse caso aqui, esse compilador que a gente está usando no CodeBlocks, ele responde, ele apresenta o resultado, tá? Mas ele dá aqui uma mensagem de alerta, warning, declaração implícita
da função soma, tá? Então ele está te avisando e está te dando aqui, ó, uma coisa que você pode melhorar no seu código, certo? Que é justamente descomentando essa linha aqui do protótipo. Então, quando você descomenta, ele não dá mais o warning, né? Deu 0 warnings, 0 alertas e deu corretamente o resultado também, tá? Uma outra alternativa é, caso você não queira colocar o protótipo aqui em cima, você pode pegar a sua função, certo? Ctrl X e colocar ela antes da sua função principal. Então, todas as suas funções do seu programa estarão antes da sua função principal. Aí você não vai precisar declarar o protótipo como a gente fez aqui em cima. Vou rodar aqui e você vai ver que nesse caso também não deu nenhum warning, não deu nenhum erro, deu tudo ok corretamente, tá bom? Então essa é uma outra alternativa para você trabalhar. Em todo caso, eu vou dar aqui o Ctrl Z e vou voltar para o nosso exemplo original aqui, com todo mundo colocado na sua posição correta e considerando o protótipo, tá bom? Agora, gente, vamos fazer mais um exemplo. E nesse exemplo agora nós vamos considerar um retorno do tipo float, tá bom? Vamos agora criar aqui mais um arquivo, tá? Arquivo vazio. Beleza. Vamos salvar esse arquivo aqui como exemplo 3.c. Duas funções que calculam subtração e soma, tá? Então, uma calcula a soma, outra calcula a subtração. Então, aqui eu vou ter a inclusão da minha biblioteca aqui, stdio.h. Vou ter a minha main, tá? Começa e termina aqui. Aqui vou ter os meus protótipos das funções. Vou ter aqui a minha função soma, retornando void, tá? E essa soma recebe o valor de A e o valor de B. Vou ter aqui a minha subtração retornando o inteiro. E ela recebe também um A e recebe aqui um B, beleza? Duas funções aqui. Depois da minha main aqui embaixo, eu posso implementar essas funções. Então, minha soma recebe o A e o B aqui como argumentos. Abre e fecha aqui as chaves, ela não retorna nada, inclusive eu posso fazer aqui direto printf, certo? Soma igual barra n, certo? Porcentagem d, ela é igual aqui a mais b, tá? Então eu faço direto aqui a soma e apresento na tela. Já a minha subtração, int subtração, tá? Que tem dois argumentos aqui, a e b, certo? Então aqui eu posso fazer return, tá? A menos b, direto também, tá? Já calculo a subtração e já retorno direto para o meu programa. Então aqui eu vou ter a minha variável 1, minha variável 2, meu resultado, então minha subtração só, né? Subtração. E minha variável que vai receber a subtração. V1, eu vou colocar aqui recebe o valor de 5. V2, eu vou colocar aqui recebe o valor de 3, tá? Logo em seguida, posso chamar as minhas funções. Soma, eu passo como argumento V1 e V2. Já vou calcular minha soma e apresentar na tela. E já subtração, tá? Vou receber como argumento aqui. Vou até mudar aqui para não ficar igual, tá? Vou botar sub aqui. Então, vou colocar aqui como argumento também V1 e V2, tá? A diferença é que a subtração me retorna um valor inteiro. Então, essa variável sub aqui, que é inteira também, vai receber o valor dessa subtração. Então, eu tenho o valor aqui retornado do usuário. E se eu não colocar um printf, eu não verei esse valor na tela. Então, aqui eu vou colocar esse printf, tá? Subtração recebe porcentagem d barra n, vírgula, sub, que é a variável. Então, nesse caso, primeiro eu vou calcular aqui a soma, certo? Chamei a função, passei e já mostra a soma. Continuo o código, calcula aqui a subtração, guardo nessa variável e depois apresento o resultado na tela. Então, nós vamos ver aqui primeiro a soma e depois a subtração, certo? 5 mais 3, 8, 5 menos 3, 2. Calculado.
corretamente os dois valores, tá bom? Se a gente quiser crescer isso aqui adicionando mais operações, a gente pode fazer. Por exemplo, aqui adicionando uma função divisão, que essa função aqui ela vai receber um float A, um float B, tá? Aqui embaixo nós vamos implementar ela, tá? Divisão, float A, float B. Ela não retorna nada, mas aqui a gente tem que verificar if o B igual a 0, tá? Se isso aqui for verdade, a gente sabe que é impossível dividir, tá? Impossível dividir. Agora o else, se isso não for verdade, nós podemos calcular a divisão. Posso criar aqui um float resultado que recebe o resultado da divisão de A dividido por B. E esse resultado aqui é apresentado na tela para o usuário, tá? Então apresenta aqui para o usuário uma mensagem dizendo divisão igual porcentagem F. Posso inclusive botar um ponto 2 aqui para mostrar apenas duas casas decimais após a vírgula, tá? Observa que a gente declarou aqui a variável V1 e V2 como inteira, tá? Mas eu passo elas, tá, como float. Então elas vão ser convertidas para float, tá? Nesse caso, durante o argumento aqui. Eu já recebo aqui dois floats para calcular a divisão, guardo em outro float o resultado e apresento aqui o resultado na tela dentro da função, tá? E não retorno nada porque ela é do tipo void, tá? Então aqui eu vou compilar e executar. Vamos ver aqui o resultado. Então ele deu aqui a divisão 1.67, tá bom? Se você pegar a calculadora, vai dar o mesmo valor. Podemos mudar aqui também, por exemplo, para 11. Mudando para 11 aqui, nós vamos ver aqui um novo resultado. Vai ser 3.67, tá bom? Então, calculando corretamente aí o resultado. Vamos pensar aqui então 5 e 2, tá bom? 5 e 2, compilei e executei, deu 2,5 corretamente. Então, nossa função funcionando adequadamente aí, calculando os valores. E a gente pode crescer aqui em termos de protótipos e, por consequência, crescer aqui em termos de divisão. Além disso, isso nos permite agora reutilizar as funções sempre que necessário. Por exemplo, vamos colocar aqui o novo V1. Agora o V1 vale 7, por exemplo. Se você quer calcular a soma outra vez, basta você chamar V1 e V2 e ele vai calcular outra vez a soma para você, sem que você tenha que implementar isso aqui, esse printf outra vez. Você só chama a função e automaticamente você já calcula aqui o valor da nova soma. Claro que fica bem melhor se eu colocar um barra n aqui no final da minha divisão, tá? Mas o resultado aqui adequado, certo? Usei duas vezes essa função. E outras, por exemplo, também da própria divisão, caso eu queira usar ela mais de uma vez, certo? Agora que eu tenho um novo valor para V1, posso chamá-la outra vez. Então agora virou uma simples linha, ao invés de tudo isso aqui de código, simplificou. Então esse código eu vou escrever apenas uma vez e vou reutilizá-lo porque eu estou implementando dentro da minha função, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tenham gostado. A função é muito importante, também vai nos acompanhar durante todo o processo de programador, da vida de vocês e da carreira. Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem, escrevam nos comentários que a gente está aqui para ajudar. Então, mais uma vez, obrigado por assistirem a aula até aqui e até a próxima.